formada por Roberto Tony. Professor, o Autos, nós vamos fazer os cálculos aí, o Autos nunca manteve durante toda a Série C o mesmo time que começa na competição. 2021 e 2022 foi assim. Queria que você falasse um pouco sobre a tua estratégia para manter essa longevidade no Jacaré, já que você entende muito bem disso. Aconteceu isso com o Brusque, quando você garantiu o acesso. Me conta um pouquinho sobre isso. Boa tarde a todos. O futebol é muito complexo, né, pela situação, ainda mais hoje em dia que os jogos têm muita intensidade. Então, às vezes, no meio desse percurso, você perde um jogador não por lesões, né. Claro que a ideia nossa e o nosso objetivo é iniciar com todos e terminar com todos, né. Agora, a questão principalmente de equipe titular, eu acho que isso é o menos importante nesse momento, mesmo porque a gente trabalha todo o grupo da mesma forma, né? E principalmente nesse início de trabalho, onde a gente vem colocando para todos os atletas que está muito em aberto ainda. A gente está nesse processo ainda de conhecimento de características dos atletas, eles entendendo o nosso modelo de jogo, a nossa forma de jogar. E em cima de tudo isso, a gente vai decidir qual é a melhor plataforma, a melhor escalação para iniciar a competição. E assim, eu não considero isso uma preocupação, entendeu? Porque, como eu te falei, eu acho que a gente tem que valorizar todos os atletas. Por exemplo, eu acho que eu já falei isso no Brusque, por exemplo, quando eu cheguei no quadrangular final, eu cheguei sem um atacante de referência, não tinha nenhum no grupo. E eu tive que fazer uma remontagem na plataforma, eu acabei jogando com uma linha de 4, dobrando laterais, fazendo por dentro um meia e um beirada, do outro lado outro beirada. Então foi remontado no quadrangular final e graças a Deus na época a gente conseguiu o acesso, que foi muito importante. Até inclusive nos 3 primeiros jogos do quadrangular a gente fez um gol. Era outra coisa preocupante, né? Porque a gente não tinha essa referência. Mas graças a Deus nos últimos 3 a gente fez 7 gols em 3 jogos. E da mesma forma aqui eu acho que a gente vai trabalhar jogo a jogo com a equipe, né? E dependendo do jogo também, a situação, a gente vai ver também qual é o melhor atleta, a melhor opção para a gente colocar. Então é uma coisa que não me preocupa muito da equipe que vai iniciar ou vai terminar essa competição. Professor, o Altos esse ano optou por se reforçar em sua maioria dos jogadores que jogaram a Série C no ano passado. Queria que você falasse do quanto isso é benéfico para esse começo de competição, trazer jogadores que já estavam aqui jogando a Série C. Isso é muito importante. A gente chama de lastro, né? Lastro de competição. Eu acho que hoje em dia isso é muito importante. É a mesma forma para treinador, né? Quando se contrata treinador, eles veem, já jogou a Série C, já trabalhou na Série C. A gente já vem pela 3ª Série C, nesse meio termo a gente jogou um ano a Série B também. E é muito importante porque já tem experiência. Claro que a competição esse ano, todo ano a competição muda sempre, né? Principalmente atletas, clubes. Eu considero essa Série C uma das mais fortes, né? Pelas equipes que vão jogar essa Série C. As equipes que desceram da B são equipes estruturadas e de orçamento muito bom. E as equipes que subiram da D para C também têm orçamentos, também têm uma estrutura boa, né? Então, por isso, eu acho que vai ficar muito competitiva a competição. Mas, como você falou, acho que é muito importante esses atletas, além deles conhecerem a competição, eles conhecem o clube, conhecem a forma do trabalho do clube, como movimenta o clube, a adaptação ao clima, né? Porque realmente o nosso estado aqui que a gente está trabalhando é um clima diferente, então exige uma adaptação do atleta também. Até para contratar jogadores, os novos reforços, a gente avalia até esse tipo de situação, como seria a adaptação no calor, né? As características físicas, principalmente desses atletas. Então é muito importante os atletas que já jogaram a Série C e principalmente que já conhecem o clube. Ainda tem nomes daquele elenco previsto para vir ao Altos? Não entendi. Se ainda tem nome Você vai... daquele elenco para vir jogar no Altos? Do ano passado? Do ano passado para esse ano? Série C. Não, eu acredito que já fechamos essa parte de contratações. Claro que o futebol falar que fechou, ela é muito, né? Não tem como fazer isso. Provavelmente a gente está ainda em aberto mais um zagueiro, que a gente estava trabalhando com 5 zagueiros no estadual, né? Hoje nós estamos com 4. Infelizmente 2 estão no departamento médico, mas a gente acredita que logo esteja recuperado. Agora as outras posições acho que a gente fechou. Agora o mercado do futebol, ele, né? Se aparecer daqui a pouco alguma coisa interessante que entra no orçamento, e se tiver orçamento para isso, de repente a gente possa trazer. Porque eu não gosto de trabalhar muito com, fechou, acabou, porque daqui a pouco aparece um atleta, falou que tinha fechado e apareceu. Então, por isso que a gente deixa, né, nessa situação, e é assim que funciona o futebol. Eu acho que tanto para jogador como comissão técnica, e basicamente é isso.
Queria que você falasse, já que você tocou no ponto dos zagueiros, né? Um dos nomes que você perdeu é o zagueiro mais experiente, né, atualmente dentro do grupo, que vinha com uma experiência de Série B, que vinha com uma sequência boa, que é o Lucas, né? Uma lesão um pouco mais séria. Dá para atualizar como é que está a situação dele? Se é um atleta que talvez vocês contem ainda para essa estreia? Essa parte é mais do departamento médico, né? Então a gente é meio leigo nessa situação. A gente acredita que em breve ele esteja retornando. Ele já está fazendo o reforço muscular, que é importante, já está nesse processo de reforço muscular, mas não começou ainda nem a transição dele. Então a expectativa ainda é que deva demorar um pouquinho ainda. Eu acredito que para a estreia ele não vai estar presente. Mas é um atleta que tem um vigor físico muito bom, né? Jovem, e eu acredito que em breve ele esteja 100% aí à disposição da nossa equipe. Vocês tiveram a oportunidade, ou estão tendo a oportunidade de ter uma pré-temporada, né, para essa Série C por conta da eliminação dentro do Campeonato Piauiense mais precoce. Como é que está sendo o encaixe dessas peças que chegaram, né, se não me engano 10 jogadores ao todo, e como entra essa parte dos amistosos, né, que é uma informação que a gente já tem, que vocês estão optando por se preparar usando os jogos também, eu queria até que você confirmasse isso. Tá. Vocês só complementando a pergunta da Pamela, era mais ou menos isso que eu ia perguntar, porque diferente dos dois últimos técnicos que começaram a Série C de 2021 e 2022, você vai ter mais tempo para trabalhar. O que você ganha com isso? Qual é o algo a mais nesse tempo a mais de trabalho? Vamos lá. Tem sempre, já falei também, as coisas positivas e negativas, né? Por exemplo, a nossa dificuldade nesse processo aqui é que o nosso grupo ficou meio desequilibrado. Por exemplo, a gente acabou o estadual e a gente não deu folga, a gente continuou trabalhando, mas teve atletas que se apresentou, o caso do Peu, que está um mês parado. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem jogadores vavá 3 semanas. Então, ainda mais quando você junta todo mundo, por exemplo, o desequilíbrio que eu falo é físico. Então, tu tem que ter muito controle na carga de trabalho, na intensidade que você vai dar no trabalho. Então, é uma situação assim que eu vejo como muito perigosa. Então, a gente, claro que com a nossa experiência, né, de trabalhos, com a comissão técnica, a gente conversa muito. Toda manhã a gente faz reuniões, principalmente individual de cada atleta, para ver a evolução de cada atleta. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem que ter muita atenção, é esse desequilíbrio. Porque tem atletas até, inclusive, que ou está com muita carga ou que veio sem carga nenhuma. Até a gente encaixar e igualar todos eles é uma coisa que pode ser perigosa e correr risco, principalmente de lesões, né? Apesar que as 2 lesões que a gente teve são 2 jogadores que já estavam trabalhando. Graças a Deus a gente está tendo esse controle de carga, esse cuidado, principalmente com esses atletas que vêm de um tempo parado, né? Isso é muito perigoso. Mas eu acredito muito que durante essas sessões de treinamentos a gente está igualando bem essas situações. Os jogadores que estavam um pouco fora desse ritmo, eles já estão se sentindo melhor no final de cada trabalho. E eu tenho certeza absoluta que para a estreia vão estar todo mundo muito bem preparado em todos os componentes que a gente trabalha, né? Que é físico, técnico, psicológico e tático. A questão dos jogos treinos era uma coisa que eu não queria divulgar porque eu acho que, assim, como é que eu vou explicar? O momento é de trabalho, de treinamentos. Então, nosso objetivo nesses jogos treinos, nem chamo de amistosos, eu chamo de jogos treinos, é a gente avaliar como esses jogadores estão se comportando já taticamente, se eles estão entendendo a ideia de jogo, se eles estão com a convicção do trabalho, se eles estão fazendo as ações. Porque, normalmente, ontem era para ter feito com o nosso sub-20, mas houve um imprevisto. Aí a gente não conseguiu, a gente fez entre nós, porque eu queria abrir o campo, estava no planejamento das sessões de trabalho, no microciclo, que a gente tinha que abrir o campo e a gente abriu o campo. Mas a gente, no trabalho, a gente visualizou que os jogadores estão bem desgastados. E é normal isso. Eu ficaria preocupado se o meu jogador ontem estivesse com leve, com as pernas leves. Aí teria alguma coisa de errado. Então, quando você faz um jogo treino, por exemplo, aí você cria a imprensa, algum torcedor, aí eles vão ver eles achando a equipe 100%, e principalmente fisicamente, entendeu? E normalmente quando a gente chega nesse tipo de trabalho, o jogador faz muita força para correr, ele sente ainda muito peso, a perna está muito pesada. Então, mas nós profissionalmente, internamente, a gente sabe qual o objetivo que a gente quer, né? É igual ter um treinamento. Hoje eu vou fazer um treinamento, eu tenho um objetivo dentro desse treinamento. Quando eu vou fazer um jogo treino sábado, por exemplo, eu tenho um objetivo dentro desse jogo treino, né? Que é ritmar, que é observar se eles estão tendo entendimento. E às vezes se abrir, não vai ter essa visão de fora para dentro. E pode se criar um mal-estar, entendeu? Então por isso que a gente procura não abrir, não falar muito, porque o resultado também para mim não é importante. Sou claro, né? Já fiz pré-temporada de 6 jogos, ganhei 5 para ter 1 e mudei o time na estreia. Porque às vezes tu identifica que jogo-treino é uma coisa, jogo valendo é outra.
né? Então é muito diferente. Por que eu falo até para ter um entendimento? Se é um jogo valendo, a gente baixa a carga a tempo, cara. 3 dias antes do jogo, tu começa a baixar a carga. Então o jogador entra no jogo leve, porque a gente precisa entrar com o jogo leve. É o que vai acontecer no jogo do Figueirense. 3 dias antes eu baixo a carga, aí baixa a carga, diminui o tempo, abaixa um pouquinho a intensidade para chegar 100% do jogo. Nesses jogos treinos eu não tenho como fazer isso, porque se eu fizer isso eu perco os dias, as 3 semanas para a estreia. O objetivo na pré-temporada, ou nesse treinamento, é a estreia contra o Figueirense. Então, o que vinha antes, para mim, não importa, principalmente de resultado e desempenho. O que importa para mim é chegar no dia 4, 3 ou 4, a minha equipe bem organizada, com entendimento do jogo, do modelo, todo mundo desempenhando, executando tudo que a gente trabalhou, para a gente conseguir na estreia um resultado positivo. Você falou da data aí, a CBF ainda não detalhou, né, essas primeiras rodadas do Altos. Quanto isso pesa e preocupa, né, dentro do planejamento, se vocês têm pedido um pouco mais para a diretoria, talvez fazer essa conversa para que tenha essa data logo? A gente está trabalhando com quarta ou quinta, né, dia 3 ou 4. Se caso for dia 2, a gente acredita que pelo menos faltando uma semana, a gente tem que ter essa data, né. Isso é uma situação que vai ser, bem dizer, uma obrigação para nós, mas às vezes não é nem a nossa diretoria, é a CBF que não divulga, né, não passa. Então a gente está aguardando finalizar bem essa data aí, porque até para a gente organizar a última semana, por exemplo, eu sempre, nos meus trabalhos, costumo a última semana deixar limpa de trabalho, não fazer jogo-treino, porque eu acho que os jogos, por exemplo, os jogos-treino que eu falo é o coletivo, né? Eu sou um treinador que eu não costumo fazer coletivo, então o meu coletivo para abrir o campo que a gente fala é os jogos-treino, a gente fez um monte, que era para ser com o Sub-20, a gente vai fazer um sábado e provavelmente na quinta-feira outro, e aí nesses 3 jogos-treinos, que é a abertura de campo, a gente vai definir bem a última semana para ajustar os erros, né, potencializar o que a gente fez de bom também nesses trabalhos, para a gente, como eu falei, chegar bem preparado para a estreia. Quanto a essa estreia, sobre o Domingos Monteiro, o Albertão e o Floriano, essa também é uma questão que está incerta para o Altos, qual vai ser a casa do Altos da Série C. Como é que você tem que conversar com a diretoria e visualizar isso no seu trabalho de dia a dia? Eu realmente, essa situação eu deixo mais para o nosso presidente, né? Ele que resolve isso aí, eu procuro mais o trabalho interno do grupo de atleta. Agora, eu acredito muito na estreia no Lindolfo, tá? Primeiro porque entre Lindolfo e Albertão, o presidente claramente se sente, ele fala que o Lindolfo é a casa do Altos em Teresina, né? Então, provavelmente, entre Lindolfo e Albertão vai ser Lindolfo. E Floriano, é Floriano, né? Floriano eu acho muito difícil porque tem que ter a CBF tem que fazer a fiscalização, né? A situação eu acho que dificilmente vai acontecer, principalmente nesse início, tá? Então eu acredito muito que a estreia nossa vai ser no Lindolfo Monteiro. Eu queria que você me falasse ainda nesse tópico de longevidade, uma coisa que você é muito acostumado. O Altos tem um histórico de não ter tanta paciência assim, com técnicos. Queria saber se isso te atrapalha, se isso te incomoda. Essa é uma pergunta boa. Com certeza não. Eu sou um treinador que eu não tenho medo de perder emprego. Eu tenho, com toda a humildade, tá? Eu tenho convicção muito no meu trabalho, eu acredito muito no meu trabalho. E o mais importante de tudo isso na vida, eu acho que até na vida de todos, não só do futebol, é tu ter a tua consciência tranquila, tu botar a tua cabeça no travesseiro, que tu deu sempre o seu melhor. Futebol ele é muito complexo, né? Eu não tenho como garantir a vitória, um acesso, porque se eu falar que eu vou garantir é mentira, porque a gente não sabe como é que vai desenvolver. A gente trabalha para isso, trabalha para ganhar jogos. Eu sou um cara que eu procuro sempre dar o meu melhor, não só nos jogos, na sessão de treinamento. Eu acho que o treinamento ele conduz ao sucesso, tanto para a comissão como para atletas também. Eu acho que o atleta tem que treinar muito forte toda a sessão de treinamento. E é assim que eu levo minha profissão. A cada dia dar o meu melhor, a cada jogo dar o melhor. Aí quem está na frente no comando é que vai tomar as decisões. E eu acho que o futebol brasileiro a gente tem que estar adaptado a isso aí. Mas como eu te falei, eu não tenho medo de perder emprego, eu tenho muita convicção, eu tenho muita certeza e acredito muito que vai dar certo. Obrigada. Obrigada. Valeu.